Preparados para mais uma discussão da natureza atômica da matéria? Não se esqueça que os átomos são os blocos de construção da matéria e nesse quarto vídeo vamos falar sobre as evidências dos átomos. Saca aqui essa afirmação. O movimento browniano é evidência da existência dos átomos, pois resulta do movimento dos átomos e moléculas vizinhas. Eles colidem com partículas maiores que conseguimos ver. Então, vamos entender melhor essa ideia aqui do movimento browniano. A ideia de que a matéria é feita de átomos, ela remonta lá dos gregos, por volta de 400 anos antes de Cristo. Essa ideia ela foi retomada no início dos anos lá de 1800 por John Dalton, provavelmente o seu professor de química já comentou isso com você. E o Dalton ele explicou que a natureza das reações químicas era baseada na ideia de átomo. No entanto, ele não tinha evidência direta da sua existência. Muito legal e muito doido isso, né? Explicando uma coisa nova sem compreender exatamente que coisa nova era essa. Pois bem, aqui do lado a gente tem um textinho enfatizando a seguinte ideia, de que os átomos eram um conceito filosófico. Com os gregos antigos, isso se tornou um conceito mais científico e com experiência do John Dalton lá no início dos anos de 1800. Os átomos, eles não foram totalmente validados até os trabalhos de Albert Einstein lá nos inícios dos anos de 1900. Vamos lá. O botânico escocês Robert Brown encontrou a primeira evidência relativamente direta da existência dos átomos no ano de 1827. Olha que interessante, um ramo do conhecimento científico colaborando para a construção de evidência que é utilizado na química e na física, aqui no caso a botânica, né? Então, o que o Robert Brown observou, né? No microscópio, que grãos de pólen flutuando na água, eles estavam em constante agitação, ou seja, não ficavam parados. O movimento browniano, então, ou seja, browniano relacionado ao Robert Brown, é o movimento eterno das partículas grandes o suficiente para serem vistas. Pegou essa ideia? Aqui do lado tem um lembretezinho, né? O movimento incessante de um enorme balão no meio de um campo de futebol, cheio de pessoas em movimento, parece o movimento browniano, o movimento de uma aeronave em alto voo. As pessoas podem ser muito pequenas para ver, mas não o balão. Então, existe uma comparação que está sendo feita aqui entre o movimento browniano e esse avião. Então, as pessoas conseguem ver um balão movimentando ali no estádio, mas um avião lá do alto não consegue ver essas pessoas nem o movimento do balão. Hoje, temos evidências mais diretas da existência dos átomos. Imagens de átomos podem ser feitas com um feixe de elétrons. Mas esse feixe de elétrons ele não é com luz visível, por isso que eu disse anteriormente que tinha que ser uma luz especial, ok? É a tal da luz de feixe de elétrons. Embora esse feixe de elétrons seja um fluxo de partículas minúsculas, ele possui propriedades de onda com um comprimento 1000 vezes menor do que a luz visível. E aí, então, com
esse feixe de elétrons, a gente vai conseguir visualizar os átomos, beleza? Bom, vamos lá então. A gente tem aqui então uma imagem, uma das primeiras imagens que foi produzidas, tá? As fileiras de pontos são cadeias de átomo do elemento tório, obtidas com o microscópio eletrônico de varredura lá no ano de 1970. Perceba que é uma imagem pouco nítida, mas para quem nunca havia visto átomo, ter esse tipo de imagem já é uma evidência muito importante e expressiva, beleza? Mas isso vai melhorar ao longo dos anos, ok? Com um outro tipo de microscópio, porque a tecnologia ela vai sempre se aperfeiçoando, agora o microscópio de varredura por tunelamento, 10 anos depois, 1980, é possível ver os átomos individuais. Detalhes ainda maiores são possíveis de se enxergar com esse novo tipo de dispositivo. As imagens obtidas com os dispositivos atuais nos ajudam a construir representações, ou seja, modelos do átomo e fazer previsões sobre o mundo natural. E agora, o microscópio de varredura por tunelamento criou essa imagem que nós temos aqui, ó. Uma imagem colorida, bem nítida, de 48 átomos de ferro formando um anel circular. E se você contar, você vai ver que existem aqui essas espécies de coxinha, entre aspas, aqui, né? Cada uma delas corresponde a um átomo de ferro ao lado do próximo, ok? É isso. Verificando então o que você aprendeu até aqui. Como o movimento browniano, ele fornece evidência das existências dos átomos? Deixa a resposta para mim no comentário ou anota ela no seu caderno. Assim que você responder, eu dou um retorno para você dessa resposta. Agradeço a sua atenção até aqui e a gente vai se encontrar num próximo vídeo, continuando essa discussão, falando sobre a ideia agora de moléculas. Agradeço a sua atenção até aqui e a gente se encontra. Valeu!